a todos nessa tarde, graça e paz. Sou o pastor Rogério, junto com a minha esposa Janes, meus filhos Renan e Janique. Esse é mais um programa do nosso canal chamado Pura Exegese Bíblica. E o assunto que eu quero abordar aqui nessa tarde para os amados é um assunto simples, né? Vamos lá. Qual é o tipo de alimento que estamos recebendo hoje, espiritual, nos altares das nossas respectivas igrejas? Como é que os nossos líderes estão preparando, se é que estão preparando, o alimento espiritual para nós? Como é que isso está sendo feito? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A minha mãe, ela sempre dessa forma, né? Sempre assim, ela procura sempre levar um tempo, né, para preparar para nós uma boa comida. Isso desde quando nós éramos crianças, com tempero, né, com muito cuidado, né, separando bem os alimentos, lavando, para depois, né, botá-los para cozinhar, para então preparar o nosso almoço para a gente comer, a gente almoçar, né? Sempre com muito cuidado, com muito zelo, com muita preocupação, né, para que a gente não viesse comer um alimento mal preparado ou um alimento podre. Ela sempre teve esse cuidado. Aonde eu quero chegar? Eu quero dizer que hoje nos nossos altares, a comida que nós temos comido, o alimento espiritual que nós temos comido hoje, na maioria dos nossos altares, não vou aqui de maneira alguma generalizar, claro, mas na maioria dos nossos altares das nossas igrejas, e vou voltar a dizer, não é uma questão pessoal não, viu? Não é uma perseguição pessoal, mas infelizmente é o que tem acontecido. Na maioria das nossas igrejas de segmento pentecostal, o que tem saído dos nossos altares para as igrejas são exatamente alimentos podres, sem uma preocupação nenhuma dos nossos líderes de preparar um alimento saudável, inteligente, né, com os bons temperos, né, que são as leituras, as buscas, né, filtrando a palavra, filtrando com inteligência no Espírito Santo a mensagem, para que não venha expressar no altar coisas sem nexo, sem fundamento bíblico. Infelizmente, esse tipo de pregação assim, podre, suja e sem fundamento bíblico nenhum, tem sido muito pregado nos nossos respectivos altares das nossas igrejas, principalmente na maioria das igrejas de segmento pentecostal. Pastores que não têm fundamento bíblico nenhum, não se preocupam em examinar verdadeiramente as Escrituras, ler as Escrituras, pesquisar nas Escrituras. A gente sabe que o Velho Testamento foi escrito no hebraico, e o Novo foi escrito no grego, fora alguns detalhes em latim, né? Mas no grego, no hebraico e no aramaico, principalmente o Velho Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico, e o Novo no grego. Mas enfim, não há uma pesquisa para saber o que aquela palavra grega realmente quer dizer na sua raiz, né? São pessoas que leem a Bíblia, isso quando lê, sem uma leitura apurada, e ficam culpando sempre o Espírito Santo de Deus, né? Não, é porque o Espírito Santo está me revelando. Querido, o Espírito Santo só revela aquilo que eu leio. E a prova disso é quando Jesus vai dizer que os discípulos não se preocupassem com o que iriam falar, né, mas que o Espírito Santo iria revelar. Agora, o que é que o Espírito Santo iria revelar? A palavra. Aquilo que Jesus estava ensinando, a palavra. Então, ele ia revelar aquilo que ele estava ensinando, a palavra. Certo? Não era nada fora da palavra. Então, para mim entender a revelação de Cristo, do Espírito Santo, eu tenho que ler o que está na palavra, porque revelação é a palavra de Deus, não é outra coisa, é a palavra de Deus. E Paulo, quando escreve
aos Gálatas, lá no capítulo 1, se alguém viesse com outro tipo de evangelho, que não fosse esse evangelho das Escrituras, seria anátema. Então, o verdadeiro evangelho é o que está nas Escrituras, a palavra de Deus. E é ali que nós encontramos nas Escrituras, lendo-a, pesquisando-a, estudando-a, analisando-a, meditando nela, examinando ela, porque foi isso que Cristo disse lá em João 5,39, examinai as Escrituras. E que temos visto hoje? Uma galera de crente pentecostal, perdoe a franqueza, não são todos, mas uma galera de crente pentecostal preguiçoso, né, que prefere acreditar nessa balbúrdia que tem acontecido hoje nas igrejas. É tanta bagunça, tanto tal de reteté, eu acho que infelizmente muitos não sabem o que é reteté, mas depois eu falo sobre esse assunto. É um tal de reteté, é um tal de revelamento, é tanta coisa que acontece hoje na igreja de segmento pentecostal, totalmente fora do padrão bíblico, e que infelizmente tem levado muita gente, né, muitas pessoas que não deixam de ser intelectuais, são leigos para buscar a conhecer as Escrituras, não são leigos a nível de informação, de conhecimento secular, acadêmico, didático, mas são leigos no que diz respeito a pesquisar o que realmente está nas Escrituras, e acabam sendo influenciados por esses tais líderes e profetas que, lamentavelmente, só querem extrair dessas pessoas o seu couro e o que está no seu bolso. Mas a preocupação com a salvação, com a vida eterna, para com essas pessoas não tem. A palavra hoje, as pregações nos altares hoje são mais antropocêntricas do que cristocêntricas, né? Cristo, salvação e vida eterna não tem sido mais hoje o propósito dos pregadores, mas só pregar sobre revelação, profecia, prosperidade e Ele, né? Sobre Ele, não sobre Cristo, mas sobre eles. E você já está entendendo o que eu quero dizer. Por isso, meu querido, muitas igrejas hoje estão comendo alimento podre e estão doentes em se tratando das Escrituras. Então, o que é que eu te aconselho? Procure uma igreja séria, uma igreja que ensine a palavra de Deus, não é uma igreja que esteja longe nem perto da tua casa, mas uma igreja que ensine as Escrituras como ela é, o alimento saudável, inteligente das Escrituras, somente as Escrituras. Aí você vai ver a diferença, em nome de Jesus. Repito, procure uma igreja séria, não importa que esteja longe ou que esteja perto da tua casa, mas que pregue as Escrituras como ela realmente é. Amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus.